Hi everyone, Michael Hudson joins us today, world-renowned Oi pessoal, Michael Hudson se junta a nós hoje, um professor de economia de renome mundial, para entender o que está acontecendo na economia mundial. Mais especificamente, vamos abordar até que ponto o mundo está retornando ao nacionalismo econômico ou não. Então sim, o tema de hoje será como esse nacionalismo industrial ou econômico surgiu e depois passaremos a analisar até que ponto ele retornou e se as políticas de Trump podem ser entendidas nesse contexto. E eu acho que, como sabemos, no início do século XIX, uma ideia foi colocada em prática de Alexander Hamilton, a Henry Clay, que sugeria que a industrialização estava intrinsecamente ligada à soberania política e à construção da nação. Então, Michael Hudson, é maravilhoso tê-lo no programa novamente. É bom estar de volta, Glenn. Eu queria começar perguntando o que você interpreta dessa era desde o início do século XIX nos Estados Unidos. Você também vê isso como nacionalismo econômico. E qual é a história por trás disso? Bem, Friedrich List não era um nacionalista no sentido em que usamos o termo hoje. Ele estava visitando os Estados Unidos. Então, para quem ele seria nacionalista? Nacionalismo, eu acho, é uma política de dominação. A América não estava nessa posição no início do século XIX. Ela queria se proteger da dominação britânica, dominação industrial, comercial e monetária, que era toda baseada na teoria do livre comércio. E isso é o que a maioria dos americanos aprendia nas universidades. Nos Estados Unidos, a maioria das universidades foi criada como escolas religiosas para treinar pregadores, para treinar pessoas religiosas. E economia era ensinada no 4º ano da faculdade como um curso de filosofia moral, e era Adam Smith. Era muito anglófilo e muito voltado para o livre comércio. E o problema era, como os Estados Unidos desenvolvem sua própria indústria, tendo já lutado na era colonial contra a dominação monetária britânica? Massachusetts e Pensilvânia criaram suas próprias moedas estatais fiduciárias em quantidades limitadas, a fim de fornecer os meios de subsistência para que os colonos não precisassem depender dos banqueiros britânicos para emprestar dinheiro e, essencialmente, manter a economia deflacionada. Basicamente o equivalente a um plano de austeridade do FMI do século XVIII. Assim, os Estados Unidos já haviam percebido a necessidade de desenvolver sua própria autossuficiência. O nacionalismo tende a ser uma opressão de outros países. O que os americanos queriam era ser independentes e livres da dependência dos outros. Então, Friedrich List conheceu Matthew Carey, pai de Henry Carey, na Filadélfia, e viu que a discussão girava em torno da campanha política de Henry Clay, que foi o líder Whig dos anos 1820 aos 1840. Henry Clay havia promovido algo chamado Sistema Americano, que incluía tarifas protecionistas e melhorias internas, significando utilidades públicas financiadas pelo governo, especialmente em transporte, como o Canal Erie e estradas, e mais tarde as ferrovias. Finalmente, um sistema bancário nacional para financiar a indústria. Isso é o que a Alemanha desenvolveu especialmente no final do século XIX. Mas o sistema bancário que a América tinha era o britânico anglo-holandês, financiamento comercial, financiamento de curto prazo. O setor bancário na Grã-Bretanha e em toda a Europa não fazia muito para financiar o desenvolvimento industrial. A máquina a vapor, desenvolvida por James Watt, teve que ser financiada com seu próprio dinheiro. Acho que ele fez uma hipoteca imobiliária. Os bancos emprestariam contra ativos que já estavam em vigor, como imóveis, ações, títulos ou algum tipo de riqueza que pudessem executar, mas não emprestariam para criar novos investimentos industriais. Foi isso que Henry Clay quis dizer ao criar um banco americano. E tudo isso teve que ser criado do zero, porque não havia nenhum modelo de como fazer isso, exceto pelo mercantilismo britânico, que havia se desenvolvido no que era chamado de imperialismo de livre comércio. O livre comércio é imperialista
porque a Grã-Bretanha dominava o mercado e a estrutura de preços do mercado, e outros países não podiam arcar com o investimento de capital para estabelecer fábricas, estradas e infraestrutura pública sem o apoio do governo. Public infrastructure without a kind of government support. And by the time Britain achieved... E quando a Grã-Bretanha alcançou sua liderança industrial no mundo, foi contra governos de outros países, fazendo o que ela havia feito e cultivando suas próprias indústrias. Assim, o problema que os americanos enfrentavam na década de 1820, ao longo do século XIX, era como rejeitar a alegação da Grã-Bretanha de que o livre comércio era universal. Havia apenas um tipo de teoria econômica, princípios universais básicos que todos os países deveriam seguir. E esses princípios eram baseados em mercados livres, significando livre comércio, o que significava dependência comercial da Inglaterra, tornando outros países, como os americanos diziam, cortadores de lenha e tiradores de água. Hewers of wood and drawers of water, supplying a biblical phrase, supplying raw materials. Fornecer, uma frase bíblica, fornecendo matérias-primas para a Inglaterra serem transformadas em manufaturas em Lancashire ou outras cidades britânicas de tecelagem e reexportadas para os Estados Unidos. Assim, escrevendo em apoio a tarifas protecionistas e a um banco nacional, o biógrafo e promotor de Henry Clay, Calvin Colton, escreveu um livro chamado Economia Pública para os Estados Unidos. Ele explicou que os preceitos da economia política britânica eram, cito, inteiramente inaplicáveis aos Estados Unidos, cuja experiência histórica e instituições distintas os tornavam uma exceção a qualquer conjunto de generalidades econômicas amplas. Bem, isso não é. O nacionalismo diz que você é a força universal sobre outros países, dominando-os. Over other countries, dominating them. The Americans just said, no, we're not subject to... Os americanos simplesmente disseram, não estamos sujeitos a um conjunto de regras de comércio internacional que nos levem à dependência da Inglaterra. E assim Colton escreveu, uma ciência não pode ser feita a partir das leis da economia política, exceto para uma nação cada uma por si mesma. O crescimento econômico americano foi nutrido, disse ele, por uma política protecionista que visava reter metais preciosos, ouro e prata, nos Estados Unidos, como base para criar uma superestrutura industrial e comercial de crédito bancário. Então, o que Colton escreveu, e vou citá-lo, porque esses economistas foram apagados da história econômica, e as pessoas não os encontrarão nos livros didáticos usuais de história econômica. Colton escreveu, queremos então um sistema de economia pública que não só tenda a manter no país o que é comumente considerado dinheiro suficiente para conduzir seu comércio, mas queremos um sistema que tenda a aumentar essa quantia na medida do possível, de forma a ser proporcional ao desenvolvimento dos meios para seu uso lucrativo. Em outras palavras, não o sistema bancário baseado em usura que a Inglaterra tinha. Então, acho mais apropriado pensar na escola americana de economia política. É assim que eles se descreviam, como uma escola americana. E eles pensavam historicamente, vendo a economia mundial como um sistema que tendia a polarizar sob o livre comércio. E alguns países eram vencedores e outros eram perdedores. E sob o livre comércio, a América era uma perdedora. Eles estavam preocupados com a introdução da tecnologia industrial e quais eram as condições prévias para a indústria. E a resposta foi uma espécie de análise de sistemas tecnológicos. O que é necessário para estabelecer um sistema de produção fabril? Os protecionistas americanos tiveram que enfrentar oposição não apenas da Inglaterra, mas também do Sul escravista. O Sul não queria ver nenhuma indústria se desenvolver. O Sul não queria ver bancos nacionais estendendo crédito de forma alguma, porque diziam que, bem, se você tem uma população industrial crescendo, eles vão querer comida. E se eles comerem comida, vão aumentar o preço dos grãos. E isso vai tornar mais caro para nós alimentarmos nossos escravos, enquanto produzimos algodão e tabaco para enviar para Lancashire e Inglaterra. Então houve uma luta nos Estados Unidos, não apenas contra a Inglaterra, mas contra o Sul,
Houve oposição. Cada região dos Estados Unidos tinha seu próprio corpo de teoria econômica, não exatamente uma única teoria nacionalista. Os sulistas eram nacionalistas. O norte era nacionalista. Os estados do meio eram, poderia-se dizer que todos eram pró-americanos. Mas todos tinham uma ideia completamente diferente do que significava ser americano e de como os Estados Unidos deveriam estruturar sua política e sua economia. Bem, se alguma coisa a escola americana realmente se desenvolveu depois que o Partido Republicano se separou dos Whigs, em grande parte por causa da questão da escravidão em 1853, quando os republicanos foram formados. E o economista líder que essencialmente elaborou o programa republicano foi Erasmus Pashini Smith, um nome que tenho certeza é desconhecido para quem não leu meus livros. Smith era parceiro de advocacia de William Seward, que era o líder ideológico do Partido Republicano e dos abolicionistas. Seward se tornou secretário de Estado sob Lincoln e trouxe Pashini Smith para o governo. Pashini Smith, em 1853, escreveu um manual de economia política e desenvolveu toda uma teoria de valor e preço. E ele disse que a chave, o que realmente determina o valor de uma mercadoria, é o custo da energia, a energia por trabalhador. Ele afirmou que toda a história da tecnologia foi um movimento da energia da água, o fluxo de água movendo moinhos de vento, energia eólica com moinhos de vento, para carvão e energia de queima de madeira. À medida que o custo da energia diminuía, isso reduzia o custo energético da produção. A maneira de qualquer país desenvolver uma indústria competitiva era fornecer energia por trabalhador, o que reduziria o custo de produção. Alexander Hamilton explicou tudo isso em seu relatório sobre manufaturas, quando disse que uma máquina poderia produzir o equivalente à força de trabalho a um custo muito menor. E o que a força de trabalho representava para Hamilton, para os americanos, era como mecanizar a produção e fornecer energia de baixo custo. Essa era uma abordagem tecnológica da teoria do valor que os americanos tinham, e era bastante diferente da teoria do valor britânica, que se concentrava na renda econômica. Bem, o outro ponto que Clay tinha é que para desenvolver a indústria, você não precisa apenas de produção, mas também de distribuição. E como você vai distribuir e lidar com a infraestrutura de transporte para tudo isso? Ele disse que é preciso que o setor público desenvolva isso. E os americanos adotaram a economia política clássica da Inglaterra, distinguindo entre preço e valor. E a diferença, o excesso do preço de mercado sobre o valor de custo, era a renda econômica, uma renda não ganha. Bem, na Grã-Bretanha, o foco de tudo isso era definir a renda da terra, taxá-la e se livrar da aristocracia fundiária que a Grã-Bretanha tinha. Os Estados Unidos aplicaram isso muito principalmente à renda de monopólio. E eles disseram que se deixarmos o canal Erie ou outras empresas públicas em mãos privadas, você acabará como Margaret Thatcher e Reaganomics. Eles não conheciam Margaret Thatcher, mas sabiam que qualquer infraestrutura que fornecesse necessidades básicas e serviços básicos era um monopólio natural. E esses devem ser mantidos em mãos públicas, para que não sejam monopolizados. E os serviços de canais, infraestrutura, faculdades, qualquer coisa em que o governo tenha investido, devem ser oferecidos a preços subsidiados, a preços baixos, ou até mesmo gratuitamente, no caso da educação. Bem, isso era muito diferente do foco da teoria britânica, porque os americanos não tinham uma aristocracia fundiária herdada do feudalismo. Eles basicamente roubaram a terra dos índios e estavam mais preocupados com monopólios, o que incluía o monopólio financeiro da dominação britânica. Então a questão é, como eles vão disseminar essas ideias de Hamilton, Frederick List e Pashini Smith? Eles não iam reeducar os professores de economia em Harvard e outras universidades prestigiadas,
que, como eu disse, foram fundadas basicamente para treinar o sacerdócio. Então os republicanos disseram, é mais fácil simplesmente começar tudo de novo e criar novas universidades com novos currículos de economia. E assim fundaram as faculdades de concessão de terras nos Estados Unidos. Você daria terras a uma faculdade? E as rendas dessas terras permitiriam que a faculdade cobrisse as despesas de ensino dos cursos. The expenses of teaching courses, and the courses they taught and the textbooks they used were... E os cursos que eles ministravam, e os livros didáticos que usavam, eram essencialmente sobre como desenvolver uma economia industrial nos Estados Unidos, por meio de investimento público, não apenas em tecnologia, mas também em bancos e tarifas protecionistas para aumentar os preços, de modo que os industriais americanos tivessem dinheiro suficiente para usar os lucros das vendas para investir na construção de novas fábricas, novos meios de produção e contratar mais mão de obra para expandir. Além do governo criar faculdades de concessão de terras, os industriais também dotaram escolas de negócios para ensinar esse tipo de economia protecionista voltada para os negócios. Business-oriented protectionist economics, and this whole school, as I mentioned, has been... Toda essa escola, como mencionei, foi negligenciada na história econômica porque, uma vez que os Estados Unidos seguiram seus preceitos e se tornaram um líder industrial após a Primeira Guerra Mundial, a última coisa que os Estados Unidos queriam fazer era ensinar outros países a serem protecionistas da maneira que haviam feito. Eles queriam ser de livre comércio, assim como a Inglaterra, após suas políticas mercantilistas criarem sua própria liderança industrial. Queria que outros países não fizessem o que ela fez, mas que puxassem a escada intelectual, por assim dizer. Assim, a escola americana queria desenvolver essa teoria de como criar uma potência industrial e, no processo, evitar o tipo de conflito de classes entre capital e trabalho. Havia um pouco de idealismo ali, que fez Marx zombar deles. Publiquei muitos dos livros dessa escola nas décadas de 1960 e 1970, quando trabalhei para o reimpressor de clássicos econômicos, Augustus Kelly, e mais tarde para Garland Press. And later for Garland Press. I reprinted these books with introductions. Reimprimi esses livros com introduções. Eles foram vendidos para bibliotecas porque, nas décadas de 60 e 70, havia muito dinheiro que o governo fornecia para bibliotecas durante a Guerra do Vietnã. Mas não acho que muitas pessoas os tenham retirado das bibliotecas. Resumi minha pesquisa no meu livro, America's Protectionist Takeoff, 1815-1914. Revisei todas as dinâmicas e também discuti todo esse desenvolvimento na minha história da teoria do comércio, desenvolvimento do comércio e dívida externa. Assim, passei as primeiras décadas da minha vida intelectual analisando como a América enriqueceu através da industrialização e como a Alemanha também seguiu a mesma lógica de ter o governo trabalhando com a indústria e o setor bancário para criar uma simbiose tripartida para desenvolver a indústria. Symbiosis to develop industry. It doesn't just develop by itself. Isso não se desenvolve sozinho. As tarifas protetoras deveriam apenas proteger essa ideia de investimento público em infraestrutura e bancos domésticos, que não estavam voltados apenas para financiar o comércio e o comércio atual, não apenas para conceder empréstimos contra imóveis ou ativos, mas realmente para financiar novos investimentos de capital. Essa era uma política financeira completamente diferente da Inglaterra. E nem os Estados Unidos, nem a Alemanha disseram, bem, isso é nacionalista. Este é o nosso desenvolvimento. Todos disseram, é assim que as nações têm que se desenvolver, é assim que a periferia mundial tem que se desenvolver para alcançar o equilíbrio econômico com as nações líderes. Naquela época, a Inglaterra, para evitar que o comércio, o investimento e o empréstimo internacional sejam exploradores. Então eu não chamaria exatamente isso de nacionalista. Era. Sim. Bem, é engraçado você ter dito que eles retiraram a escada intelectual, porque é verdade que os britânicos subsidiaram suas indústrias para desenvolver a dominância industrial no mundo. E como Friedrich List criticou, uma vez que alcançaram essa posição dominante,
eles de repente mudaram para o livre comércio. Então, em seu argumento, que é uma frase famosa na economia política, eles estavam chutando a escada que usaram para alcançar a grandeza. Seu argumento era que outros países não conseguiriam se industrializar adequadamente, o que é uma parte importante da construção de uma nação, se comprometessem com o livre comércio. Porque sob o livre comércio, o resto do mundo, como você disse, se deparava com indústrias britânicas maduras. Então, a indústria britânica é novamente, por definição, de alta qualidade e baixo custo. Então, como outros europeus continentais, ou os americanos poderiam possivelmente se industrializar se tivessem indústrias nascentes de baixa qualidade e alto custo. E isso é algo que muitas pessoas também não percebem em relação a Adam Smith e David Ricardo. Eles defendiam que os Estados Unidos se concentrassem na exportação de grãos. Eles não precisavam se industrializar. Na divisão internacional do trabalho, os britânicos produziriam bens, e os americanos poderiam sim cultivar milho, e você sabe, os franceses poderiam vinho. Quero dizer, essa era efetivamente a ideia. E o que é interessante, no entanto, com essa ideia de Hamilton e Clay, é que ela realmente se espalhou mais em direção à Alemanha, com Friedrich List, e depois Pérsia e Smith a levaram para a Ásia, bem, com o Japão. E Sergeyevich copiou todas as coisas, bem, não copiou, fez panfletos a partir das ideias de Friedrich List e as espalhou na Rússia. Então essas ideias eram bastante dominantes. É um pouco surpreendente como de repente desapareceram, como você disse. Foram apagadas da história econômica. E acho que é por isso que é interessante. Está voltando agora com força total, porque naqueles dias os americanos condenavam o livre comércio como imperialismo, porque isso minaria a capacidade de construção da nação americana. Mas eles reclamaram, em vez de pedir por livre comércio, pediram por comércio justo. E o que acho interessante agora é que Trump não só está falando na linguagem de alguns desses, como também está pedindo por comércio justo, em vez de livre comércio, em alguns momentos. E ele também está olhando agora para, sim, usando, bem, novamente, não necessariamente tarifas temporárias e subsídios para construir indústrias estratégicas, mas sua tarifa, como ele diz, é sua palavra, ou arma, ou ferramenta favorita, o que ele quiser. Mas como você argumentou, Trump tende a estar um pouco equivocado nessas questões, nas tarifas e em todo o modelo econômico do século XIX, quando os americanos se industrializaram. O que você acha especificamente que ele erra? What do you think specifically he gets wrong? Well, I do agree with that. Concordo com isso. Tarifas por si só não são suficientes para industrializar. Os defensores da industrialização não falavam apenas sobre a indústria. O que Friedrich List fez quando voltou para a Alemanha foi enfatizar a necessidade de ferrovias e que as ferrovias tinham que ser desenvolvidas pelo governo para não apenas criar monopólios ferroviários e fazer a busca de renda destrutiva e exploração que fizeram nos Estados Unidos quando foram deixadas em mãos privadas. Portanto, a chave não é apenas tarifas protetoras para ter preços altos para produtos industriais, para permitir que os industriais invistam. Era necessário apoio governamental, especialmente para fornecer serviços básicos, que, como eu disse, de outra forma seriam monopolizados. Em 1890, os Estados Unidos aprovaram a Lei Antitrust Sherman para regular os trusts, e você tinha Teddy Roosevelt combatendo os trusts. Mas todos nós vimos o que acontece. As indústrias que são reguladas tendem a assumir o controle dos reguladores, o que é chamado de captura regulatória. E é realmente muito difícil regular uma indústria que se torna poderosa o suficiente para corromper o sistema político, como você viu nos Estados Unidos com a regulação bancária que acabou com toda a corrupção bancária dos anos 1980, com as associações de poupança e empréstimo, e mais tarde, sob Obama, a bolha das hipotecas de risco. Trump não faz nenhuma tentativa de reverter a Reaganomics thatcherista que levou à monopolização dos setores-chave nos Estados Unidos e tornou os Estados Unidos tão caros.
A privatização da saúde, por exemplo, agora absorve 18% do PIB dos Estados Unidos. Isso é muito mais do que qualquer outro país. E isso significa que a indústria tem que pagar aos seus funcionários parte do custo do seguro médico, o que aumenta o custo do trabalho, sem realmente aumentar a renda pessoal disponível que seus funcionários recebem. Bem, tudo isso foi explicado por Simon Patten, que foi o primeiro professor de economia na primeira escola de negócios dos Estados Unidos, a Wharton School, na Universidade da Pensilvânia. E Patten disse que o investimento público em infraestrutura era um quarto fator de produção. E ele quis dizer que é um fator de recebimento de renda. O capital obteve lucros, e os trabalhadores queriam aumentar os salários, e os proprietários de terras queriam aluguel de terras e renda econômica. Mas o objetivo da infraestrutura pública não era gerar mais renda. Não era para obter lucro, e certamente não era para gerar renda econômica. Era para fornecer serviços básicos a preços subsidiados ou até gratuitamente, como educação e saúde e outras necessidades básicas, para que o setor privado não tivesse que arcar com esses custos por conta própria, na forma de pagar aos trabalhadores, seus funcionários, uma renda suficiente para ter que pagar por esses serviços por conta própria, a partir de monopólios. E eu acho que a América se colocou em um canto de Thatcherismo e Reaganomics, onde não pode simplesmente voltar atrás e se livrar dos monopólios privatizados e trazê-los de volta para o domínio público. Obviamente, você tem os democratas lutando ainda mais do que os republicanos e tentando se opor a Bernie Sanders e sua tentativa de fornecer assistência médica para reduzir drasticamente o custo de produção, o que seria uma pré-condição para tornar o trabalho mais produtivo. A América tem um enorme peso de dívida que acumulou. Acho que já falamos antes, toda a recuperação desde 1945 na América e na Europa teve um nível de dívida cada vez maior. E assim, o trabalho tem que pagar tanto dinheiro apenas no serviço da dívida que precisa ganhar um salário alto o suficiente para cobrir sua dívida crescente. Isso o tirou do mercado. Então você tem o que eu chamo de setor FIRE, finanças, seguros e imóveis. Este é o tipo de esfera de circulação, como Marx a chamou, em contraste com a esfera de produção. Você quer minimizar o custo de circulação, que atualmente é tomado por rentistas, assim como deseja minimizar o custo da produção industrial. Mas a maior parte do custo da indústria nos Estados Unidos assume a forma de renda econômica, não de produção real. É o custo de vida e o custo de produção. Não o valor como os economistas clássicos o descreveram, mas o preço, a renda econômica. Esses interesses privatizados são tão poderosos que a educação universitária custa $50 por ano. College education costs $50,000 a year. And I said healthcare, 18% of GDP. E eu disse que a saúde representa 18% do PIB. Bem, você não vai fazer as faculdades voltarem a oferecer educação gratuita, porque elas se tornaram empresas por si mesmas. Então, para que a América seja reindustrializada, como Trump afirma estar fazendo, toda essa busca por renda teria que ser revertida para tornar a indústria americana competitiva. E as tarifas não resolvem isso. O que Trump quer fazer é exatamente o oposto. Ele quer aumentar a busca por renda. Ele quer tornar a mão de obra americana muito mais cara de empregar, ao mesmo tempo em que quer reduzir a renda salarial disponível. Esta é uma guerra de classes que estamos vendo nos Estados Unidos. Wage income. This is a class war we're seeing in the United States. He wants to essentially shrink government and Ele quer essencialmente reduzir o governo e vender o governo para o setor privado. É isso que Elon Musk está tentando fazer por ele. É o que Trump está tentando fazer. Ele está tentando obter a antítese do que fez dos Estados Unidos uma potência industrial em primeiro lugar. Ele quer basicamente criar um neofeudalismo de rentistas dominando a economia e sufocando a produção industrial, e especialmente sufocando os salários do trabalho ao terceirizar a mão de obra. É por isso que eles se mudaram para a China, para terceirizá-la.
A fantasia de Trump de que, de alguma forma, tarifas podem criar industrialização é completamente ahistórica. Industrialization is completely ahistorical, and the fact is, what he really wants is. E o fato é que o que ele realmente quer é algo completamente diferente. O que ele realmente quer fazer é se livrar do imposto de renda para seus principais doadores de campanha. Ele quer eliminar o imposto sobre as pessoas ricas. E ele diz, bem, se pudermos transferir o sistema tributário do governo para o trabalho através de tarifas, que são basicamente um imposto sobre os consumidores, que vão arcar com o custo das tarifas, então podemos cortar os impostos sobre minha classe de doadores, a classe rentista, e realmente venceremos a guerra de classes. Podemos empobrecer nossa força de trabalho e tornar o 1% ainda mais rico e mais poderoso sobre o restante da economia. Esse é o plano dele. Acho que toda a luta da Guerra Fria entre comunismo e capitalismo de livre mercado criou uma suposição muito falsa de que só existem duas alternativas. Acho que toda a origem do capitalismo industrial realmente deveria ser reaprendida se quisermos reindustrializar e realmente voltar a uma economia mais equilibrada. De qualquer forma, sim, professor Hudson. Muito obrigado pelo seu tempo. Professor Hudson, thank you so much for your time. Bem, obrigado por me receber, Glenn Deasing.